entenda agora de forma fácil e rápido o que é o arquivo de configuração da SquareCloud. Eu sou o Marciel e esse é meu canal. Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês o que é o arquivo de configuração da SquareCloud, o squarecloud.app. Primeiro, a gente vai ter que criar o arquivo de configuração, que é squarecloud.app ou squarecloud.config. Funciona esses dois formatos de arquivo, ou .config ou .app. Tendo criado o seu arquivo, a gente vai entender campo por campo. Tem alguns campos opcionais, um campo obrigatório e um campo que eu considero especial, mas obrigatório em alguns casos. Aqui, dentro dos campos dos obrigatórios, entra alguns atributos, que é o atributo main, memory, version e display name. E também entra o subdomain, que é para aplicações web. O que é o atributo main? O atributo main é para dizer para o sistema da SquareCloud aonde que o seu arquivo vai começar. Por exemplo, você tem um arquivo chamado index.js ou main.py. Então você vai especificar para a SquareCloud nesse campo main aonde que sua aplicação vai começar. Por exemplo, eu fiz dois cenários possíveis aqui, que é um onde que o seu arquivo principal pode estar diretamente na pasta raiz ou dentro de uma outra pasta. O primeiro cenário é quando a aplicação já está na pasta raiz da sua aplicação, que no caso seria, por exemplo, index.js. Nesse caso aqui, como a index já está no arquivo principal da sua aplicação, então você vai simplesmente passar index.js. E aqui o sistema da Square já vai entender que a sua aplicação começa por esse arquivo. Mas se seu arquivo principal estiver dentro de uma outra pasta, por exemplo, uma pasta chamada src ou utils e por aí vai, você vai precisar passar a pasta e o nome do seu arquivo de uma forma bem simples, é bem parecido, só que você vai primeiro dizer a pasta, vai colocar a barra, que é para dizer que é para entrar dentro dessa pasta, e dizer que este arquivo, dessa forma. Você tendo feito isso, o sistema da Square vai entender que tem que entrar dentro da pasta src e procurar um arquivo index.js para estar iniciando a sua aplicação. Depois disso, tem o segundo atributo, que é o memory, que diz pro sistema da Square quanto de memória RAM que sua aplicação poderá utilizar no máximo. Por exemplo, você pode colocar de 128 MB. Por exemplo, você tem um plano de 4 GB, você utiliza 2 em uma aplicação, você pode atribuir esses outros 2 GB a essa sua outra aplicação. Ou se você quer usar todos os 4 GB na sua aplicação, você diz nesse memory quanto de memória RAM. Se for uma quantidade pequena de memória RAM, por exemplo, 120 MB de memória RAM, você pode simplesmente passar 1028, que o sistema vai entender normalmente que são 128 MB de memória. Mas, por exemplo, se for uma quantidade maior, por exemplo, de 1 GB, você também precisa passar quantos MB são de memória RAM. Porque se você simplesmente ir no atributo memory e colocar 3G para tentar dizer que é 3 GB, o sistema não irá entender. Você precisa passar dizendo quanto de memória RAM que sua aplicação vai poder estar utilizando. Por exemplo, aqui eu quero colocar 128 MB de memória RAM para a minha aplicação, então vou colocar simplesmente 128, que é equivalente a 128 MB de memória RAM. Ah, mas eu quero 1 GB de memória RAM. Você precisa fazer o cálculo para dizer para o sistema quanto que você quer, que é 1 GB, que seria 1024, que é equivalente a 1 GB de memória. Eu quero 2 GB e você vai ter que fazer essa conversão novamente. Por exemplo, eu quero 2 GB, vai ser 1024 mais 1024, que é 2048, e por aí vai. Por exemplo, se eu quero 3 GB, tem que ser 3032. Se você não souber fazer essa conversão, eu recomendo você estar utilizando um site de conversão de medidas, onde que você diz a quantidade de gigas que você quer para MB, e você pega a quantidade de MB que você quer e coloca neste espaço memory. O próximo campo é o campo version, que diz para o sistema da SquareCloud qual é a versão do seu interpretador ou do seu compilador, dependendo da sua linguagem de programação. E você vai ter duas versões, a recomendada, que é recommended, ou a versão latest, que é a versão mais atualizada, com algumas features não testadas que pode acabar dando algum problema na sua aplicação. Por isso que eu sempre recomendo você estar utilizando a versão recomendada, que é recommended. Tem a versão latest. Então você vai vir aqui e vai colocar version, tudo em maiúsculo, vai colocar um sinal de igual e vai colocar aqui
recommended, que é para dizer para o sistema da Square que é para ser a versão recomendada do interpretador que você vai utilizar, seja Node ou Python. Então, por aí vai. O próximo atributo é o display name. O que é o display name? O display name é um nome para identificação da sua aplicação lá no site da Square Cloud. Mas aonde que vai aparecer isso? Vai aparecer neste campo aqui. Então, o nome que você colocar nesse parâmetro display name vai ser o que vai aparecer no site. Por exemplo, o do meu tava Re, então lá no site vai aparecer Re. Por exemplo, se você colocar aqui dessa forma bot ticket, irá aparecer dessa forma o nome da sua aplicação. E esse é o parâmetro display name obrigatório para hospedar a sua aplicação. Agora, o próximo parâmetro é um parâmetro onde que se encaixa nos especiais e se torna obrigatório caso você for hospedar uma aplicação web, que seria qual atributo? Seria o subdomain, que é para dizer para o sistema qual é o subdomínio do seu site, do URL do seu site. Por exemplo, você não tem um domínio personalizado para estar utilizando na Square Cloud, você coloca um subdomain que vai estar sendo utilizado para acessar sua aplicação. Por exemplo, você coloca aqui neste atributo para receber Maciel, por exemplo. O subdomínio do seu site vai ser maciel.squareweb.app. Assim você vai poder compartilhar esse link com seus colegas, seus amigos, seus participantes de trabalho para estar acessando o seu site. Então, se você colocar Maciel, vai estar lá, maciel.squareweb.app. Por exemplo, eu tenho 2 sites hospedados com um subdomínio da Square. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o site que eu utilizo para desenvolver o front-end do site do meu bot. Então, eu coloquei lá no subdomain, site redev4, e esse é o subdomínio do meu site. O .squareweb.app vem depois, caso você não tenha definido um domínio personalizado, ok? Então, se você quer só utilizar para API, você pode simplesmente colocar, por exemplo, meu site e deixar lá que vai entrar como meu site.squareweb.web. Então, esse atributo subdomain entra no obrigatório caso você for hospedar uma aplicação. Ele também entra nos especiais por não ser necessário para uma aplicação normal, por exemplo, um bot de Discord ou um bot de Telegram, só caso você for hospedar uma aplicação web. Vou até estar colocando aqui do lado para vocês umas anotações do que cada arquivo faz, que eu vou estar disponibilizando este arquivo squarecloud.app no meu GitHub, caso você acabe esquecendo o que é cada atributo. Agora, a gente vai entrar na parte de atributos opcionais, que seriam alguns outros atributos, que é o description, auto restart e start. O description, o que seria? Seria uma descrição sobre a sua aplicação. Você pode dizer o que sua aplicação faz ou o que ela é. Por exemplo, você pode colocar bot de ticket, você pode colocar meu bot de ticket para o meu servidor. Por exemplo, a gente vai vir aqui e vai colocar meu bot ticket. Ele irá aparecer aqui embaixo a descrição da sua aplicação, seja ela um site ou seja uma aplicação normal, tipo um bot, por exemplo. Vai aparecer aqui embaixo e o seu subdomínio vai aparecer logo embaixo do nome do seu site. Então vou estar colocando aqui do lado também descrição da sua aplicação. O próximo parâmetro é o auto restart. Esse parâmetro auto restart é para caso sua aplicação cair, dê algum crash no código, ele reiniciar assim que sua aplicação cair, para sua aplicação não acabar ficando offline por muito tempo e você ter que ligar ela manualmente. Essa opção, se eu não me engano, ela por default é false. Você vai colocar ela como true. Você vai colocar auto restart e vai colocar para receber true em minúsculo, ok? Aí toda vez que sua aplicação ela cair, ele vai reiniciar a sua aplicação. Agora, o próximo e último parâmetro é o parâmetro start, que vai dizer para o sistema caso você queira utilizar algum script diferente para rodar a sua aplicação. Por exemplo, caso você fosse hospedar uma aplicação web em Next.js ou fazer uma aplicação que inicia com algum outro framework para rodar a sua aplicação, por exemplo, Node ou até o próprio Next.js, que é o que eu utilizo para fazer o site do meu bot. Então, o que você vai fazer aqui caso você queira utilizar um start diferente na sua aplicação? Você vai colocar o parâmetro start e vai dizer aqui qual comando que é para rodar para iniciar o seu código. Por exemplo, no caso de uma aplicação Next, você vai dar build e depois um start, que no caso você tem que colocar npm, que é o gerenciador de pacotes do Node, vai colocar run, que é para rodar um script dentro do seu package.json, naquela parte scripts, e vai colocar o nome do seu script. Por exemplo, você vai colocar npm build
2 ex comerciais e npm run start, que é para estar utilizando script start lá já predefinido dentro do seu arquivo package.json, ok? Então, por exemplo, você vai colocar aqui npm run build 2 ex comerciais por se tratar de um ambiente Linux. Se fosse um Windows seria uma barra, ok? Então você também precisa ter ciência que é um ambiente Linux e precisa colocar 2 ex comerciais. E depois de você colocar o primeiro código, você vai colocar o segundo que você quer rodar logo em sequência depois do primeiro acabar. Que depois do npm run build tem que colocar o start para estar iniciando sua aplicação. E aqui eu estou dizendo que passe esse primeiro comando e depois passa esse. Assim que esse primeiro acabar, vai estar rodando este segundo código aqui. Então, estes são os atributos do squarecloud.app, o arquivo de configuração da SquareCloud. Eu também vou estar deixando este arquivo aqui disponível no meu GitHub, caso você acabe esquecendo o que é algum desses atributos, e vou estar deixando também na descrição o link para você estar indo para o site da SquareCloud, olhando os planos, e se você se interessar, assinar um plano, assina lá que tá muito barato. É sério, tá muito barato. Não tem preços melhores do que o da SquareCloud atualmente. São apenas R$10 por 2 GB de memória RAM. Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou e até a próxima.